Olá, pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de setembro de 2022. Estamos aí à espera da primavera do Brasil. E estamos aqui hoje recebendo essa figura, meu amigo de tanto tempo, de 20 anos, o professor Antônio Alves de Almeida, pós-doutor em Educação no programa de currículo da PUC, doutor em História pela PUC, mestre em Ciências Sociais pela PUC, licenciado em História pela UNC, licenciado em Pedagogia pela Uniban, professor da Educação Básica há mais de 20 anos e atua no Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, CAMI, como coordenador pedagógico. Hoje, o grupo de pesquisa Sociedade, Educação e Cultura, então, traz o professor Antônio para a palestra sobre direitos humanos, contextos plurais. O professor Antônio tem já vários livros publicados, é um grande pesquisador. O nosso grupo é formado, então, por mim, professor Antônio Carlos Vaz, conhecido por Cacau, a professora Michele Melina Gleica Del Pino Nicolau Pereira, coordenadora do curso de Pedagogia Presencial, e a professora Thelma Roenes Pérez Polato, coordenadora dos cursos de Educação Física Presencial e à distância, e do EAD. Quero, antes de começar aqui, dar os avisos importantes que, durante a palestra, a gente solta uma lista de presença. Aqueles que têm frequentado a nossa live mensal aqui já estão habituados. Então, você tem que colocar lá o seu nome, correto e completo, com as letras maiúsculas onde deve estar. Porque o certificado vai sair do jeito que você escrever lá. Lá a gente pede, você que está vindo a primeira vez, a gente sempre pede lá para você colocar o e-mail, certifique-se também de que está certinho, porque é por esse e-mail que depois a gente vai divulgar as futuras lives, tá? Então, lá a partir do meio, mais ou menos, da palestra do professor Antônio, a gente começa a soltar aqui o link para vocês responderem. Professora Michele? Oi, Cacau. Quero só agradecer a presença do professor Antônio, a presença aqui dos nossos alunos, ex-alunos e colegas, né, interessados no tema. É bastante significativo ver a quantidade de gente que a gente já tem aqui agora, né, às 10 horas da manhã, o pessoal acessando para participar com a gente dessa discussão. Muito obrigada a todos, obrigada, professor Antônio, obrigada, Cacau, por convidá-lo, e seja bem-vindo. Legal, bacana. Olha, estamos com 62 pessoas, hein? Que bacana, muito legal. A Thelma está com dificuldade de falar, como eu falei, ela pediu, porque ela está lá acompanhando, mas na dificuldade. Então, eu passo a palavra aqui ao meu querido amigo, professor Antônio Alves de Almeida. Bem-vindo, professor Antônio. Oficialmente, muito bom dia a todas as pessoas que estão me ouvindo e me vendo. Quero agradecer muito ao querido Cacau, só assim para nós nos vermos com mais tempo, né, Cacau? Que é a correria do dia a dia. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante, sobretudo no contexto em que estamos inseridos, né? Também gostaria de parabenizar a todos vocês que estão aqui, porque num sábado, aqui onde eu moro em Osasco, um pouco frio, nesse horário, pela manhã, a maioria de vocês são jovens, eu digo que eu não sou velho, eu sou seminovo, então, uma juventude nesse horário em busca do conhecimento, só tenho que dar os parabéns. Muitíssimo obrigado por permitir nós trocarmos, porque aqui vai ser uma troca, né? Com certeza vai ser uma troca sem hierarquia, nem horizontal, nem vertical, vai ser um diálogo e vai ser muito bom, tenho certeza. Muito obrigado, Cacau, por essa oportunidade, às coordenadoras dos respectivos cursos, né, de educação física e de pedagogia, obrigado pelo acolhimento. Obrigado, Antônio. Nós é que agradecemos. Então, fique à vontade.
Podemos compartilhar a tela já, Cacau? Sim, sim. Tá, vou tentar aqui, então. Aqui está compartilhando, está tudo bem. Você consegue ver o slide? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Bem, então, nós vamos, conforme o professor Cacau já havia dito, falarmos sobre os direitos humanos em contextos plurais. Cacau, vou te pedir a gentileza, quando faltar uns 5 minutos aí, ou 7 minutos do tempo, você me dá um alô, por favor? Você está com o microfone desligado, mas eu entendi que sim, tá bom. Obrigado. Ok, é isso, ok. Bem, aí estão os meus contatos no Instagram e no Facebook. Caso vocês depois queiram trocar, dialogar, fiquem à vontade, tá bom? Vai ser um prazer. Se eu puder dar alguma ajuda para vocês de alguma forma, será um prazer para mim. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu acho isso fundamental. Nós entendermos que o direito a ter direitos está diretamente relacionado, inclusive, com a cidadania. Acho que estou com dificuldade de passar para o próximo slide aqui. Pronto. Eu trago Paulo Freire para nós iniciarmos o nosso diálogo, porque ele diz que aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício constante de renovação. E eu gosto muito de Paulo Freire, né? Eu fiz um curso com os professores de Harvard, do MIT e do Canadá. Fiquei uma semana com eles aqui no Brasil. E eles abriram o curso com Paulo Freire, com Pedagogia da Autonomia. E eu acho fundamental, porque Paulo Freire também nos ensina, como todos vocês já sabem, mas nunca é demais relembrar, que ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe nada. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo ignora alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E essa humildade de saber reconhecer o que você sabe, o que você não sabe, querer aprender, é fundamental para qualquer pessoa, sobretudo para nós, educadores. Os direitos humanos, eles estão na Carta da ONU, né, de 10 de dezembro de 1948. Então, aí nós já temos um bom tempo com a Carta da ONU, e nele nós temos 30 artigos, provavelmente muitos de vocês já devem conhecer, terem lido, terem contato com os direitos humanos. E, nesse sentido, é o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi assinada por todos os países membros da ONU. Atualmente, 193 países são signatários da Carta da ONU. Isso é muito significativo no contexto em que nós vivemos. Para vocês terem uma ideia, essa Carta da ONU de 48, ela tem como base a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, de 1789. E aí, vamos dizer assim, entre aspas, com muitas aspas, que essa Carta da ONU foi uma atualização dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, nos princípios de liberté, igualité e fraternité, no contexto das revoluções burguesas do final do século XVIII. O contexto da Carta da ONU é de guerras, de genocídio, de atrocidades. Foi ao término da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, né? E aí nós tínhamos muito forte o nazismo, o fascismo,
Para vocês terem uma ideia, os números oscilam, mas entre 70 a 85 milhões de pessoas pereceram, morreram na Segunda Guerra Mundial, sem contar os apátridas, que a Hannah Arendt fala tão bem, aquelas pessoas que ficaram sem pátria, exatamente sem pátria, sem uma nacionalidade definida. Eu quero contar uma historinha rápida, vocês vão ver que eu vou contar muitas histórias, mas vou tentar ser mais objetivo. Esses aviões que vocês estão vendo aí na foto da Segunda Guerra Mundial, foi feito um teste. Isso é uma curiosidade histórica, mas é bom saber. Eu fui lá em Guernica, na Espanha, e eu fiquei dentro do museu. Lá tem um museu, e lá eles fazem um simulado dos ataques que Guernica sofreu. O Hitler e o Franco, Francisco Franco era, então, o presidente, né? o ditador, o governante da Espanha, e eles eram muito amigos. E eles queriam saber, o Hitler queria saber se os aviões iriam funcionar. Então, em Guernica, lá fala-se Guernica, aqui no Brasil nós falamos Guernica. Lá em Guernica, na Espanha, anualmente havia uma feira que vinham todas as pessoas da Espanha para aquele vilarejo, em Guernica. E aí o Franco e o Hitler resolveram fazer os testes com os aviões, isso é no pré-Segunda Guerra Mundial, bombardeando Guernica, até porque aquele governo também criticava o Franco e era contra, né, o totalitarismo do governo. Então, eles bombardearam aquelas pessoas, mataram muitas pessoas, ali milhares de pessoas foram bombardeadas a mando do Hitler e do ditador da Espanha. E aí o Pablo Picasso fez aquela tela, a partir daí, que vocês conhecem bem, Guernica, de Pablo Picasso. Muito interessante. Quem ainda não teve o prazer de conhecer, dá uma olhadinha naquela tela do Picasso, que é muito bonita. E aí você vive, né? Eles bombardeiam a casa, fazem um simulado com a tecnologia, muitas pessoas choram, saem da casa que é bombardeada, não conseguem ficar até o fim, porque realmente foi uma atrocidade que esses ditadores fizeram. Bem, o que são os direitos humanos? São os direitos que todos os seres humanos possuem, por seres humanos. Eles não dependem do seu grau de instrução, do país em que você vive, eles não dependem da cor da sua pele, da sua classe social, eles dizem respeito a toda a humanidade. Os meus direitos são iguais ao seu, a quem está no Afeganistão ou na Croácia. Isso é pensado em termos ideais, imaginando que a sociedade sempre está interessada em atingir um patamar melhor. O direito de fazer escolhas educacionais, profissionais, realizar o meu potencial como ser humano, com uma vida digna, com acesso à escola, moradia, saneamento. Então, os direitos humanos, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um determinado curso e não outro, porque ela não tem condição financeira, o direito humano dela está sendo violado. As minhas alunas de pedagogia, no primeiro dia de aula, e os meus alunos também, mas a maioria, o público era hegemonicamente feminino, eu sempre perguntava, o que levou você, enquanto aluno, a escolher pedagogia? Alguns falavam, é porque eu não tive dinheiro para pagar o curso de psicologia, eu não tenho condição outra, eu queria fazer medicina. E isso acontece em outros cursos também. Então, esse direito humano está sendo violado. Então, os direitos humanos é para você se realizar enquanto ser humano. Qualquer pessoa, seja o indígena, seja o presidiário, seja aquela pessoa que vive em qualquer lugar do planeta, os direitos humanos, eles são universais, mais do que internacionais. Eles são direitos de todas as pessoas a viverem com dignidade. Não existem direitos humanos para X ou para Y. O que existem são direitos humanos para todas as pessoas, e também de diferentes classes sociais, conforme eu havia dito. Isso é bom registrar. Direitos humanos para a elite, direitos humanos para a classe média no Brasil, direitos humanos para as pessoas empobrecidas. A mulher que sofre violência doméstica na elite, a mulher que sofre violência doméstica
nas classes subalternas, ambas têm os direitos humanos violados. Bom, eu vou falar de alguns artigos para vocês, só para a gente ter uma ideia, que eu achei importante trazer alguns. Como são 30 artigos, evidentemente não vai dar para falar de todos, mas pelo menos para vocês conhecerem alguns artigos e aí nós refletirmos sobre eles. O artigo 1º eu acho fundamental. Todos os seres humanos lá nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso está na lei, está escrito, é legal, juridicamente falando, mas a lei precisa estar escrita no coração e não somente no papel, porque nascemos iguais, vivamos como iguais, para a única vitória que interessa, a vitória do amor entre os seres humanos. E amar o diferente realmente é um desafio que precisa ser vencido através do exercício cotidiano. Isso eu acredito ser fundamental. O Montesquieu, o Barão de Montesquieu, no século XVIII, vocês se lembram que ele falou naquele livrinho dele do Espírito das Leis? Ele fala mais ou menos assim, vou parafrasear, tá? Não tem aspas, não. É mais fácil mudar as leis de um povo do que os seus costumes. E isso é verdade. Isso é muito significativo, que o Barão de Montesquieu, aquele iluminista, dizia. Porque, às vezes, você muda a lei, mas a prática continua das pessoas. Vejamos a Lei Maria da Penha, né? Foi um grande avanço, mas ainda percebemos que os crimes ainda acontecem. Então, mudar a cultura, os valores, realmente é bastante desafiador e extremamente importante. Eu estou com... Cacau, eu estou aqui com um retângulo da Ivaneide Lopes sobre o meu slide. Eu queria ver se eu consigo tirar, mas acho que é difícil, né? Bem, a tradução do artigo 1º. Os povos indígenas, com base nas tradições e nos costumes dos antepassados, como respeito à igualdade e à dignidade da vida, sempre nasceram livres e iguais, como os pássaros dos céus, como os animais do campo e como os peixes das águas, e dotados de consciência do espírito fraterno e do bem comum uns com os outros. Então, os direitos humanos dos povos indígenas, eles são significativos em vários artigos. Eu tenho um livro que foi feito pela Secretaria dos Direitos Humanos, e pega os 30 artigos só discutindo a questão dos povos indígenas. Eu acho interessantíssimo. Quem tiver interesse na temática indígena, depois pode falar comigo e eu passo os dados que vale a pena. Muito importante. O artigo 3º diz: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. A vida constitui a fonte primária de todos os demais direitos do ser humano. E o respeito à vida humana se revela como uma das maiores conquistas de toda a humanidade. O direito a uma existência digna. É o que, na linguagem judaico-cristã, religiosa, diz da vida em plenitude, uma vida plena. O artigo 4, eu acho também extremamente significativo. Ele diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos
em todas as suas formas. E aí, no Brasil, vocês sabem que a transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil, ela ocorreu com a assinatura da Lei Áurea, né? De agora em diante, ninguém mais nascerá escravo. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. A escravidão acabou legalmente, mas na prática ela continuou. E ela continua até hoje. Inclusive, na década de 1940, o Código Penal traz, né? Ele traz a lei específica sobre a escravidão. Nessa imagem que vocês estão vendo à direita, duas mãos de um trabalhador da cana-de-açúcar, com muitos calos, e ao fundo tem a carteira de trabalho. Eu acho essa imagem muito significativa, porque é como se a princesa Isabel tivesse assinado a libertação das pessoas escravizadas, mas, entre aspas, ela se esqueceu de assinar a carteira de trabalho desses negros, né? E eles tiveram que ir para a periferia. Eles tiveram que subir no morro, viver onde ninguém queria viver. E também, antes da Lei Áurea de 1888, a elite brasileira assinou a Lei de Terras de 1850, onde você só teria acesso à terra pela compra. Vejam, antes você tinha acesso à terra de várias formas, mas já prevendo, 38 anos antes, a elite prevendo que a escravidão iria ser finalizada, o que ela faz? Ela faz essa lei para que os negros libertos não tivessem acesso à terra e continuassem à margem, continuassem marginalizados. Então, o Código Penal, atualmente, no artigo 149, diz: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, qual é a pena? Reclusão, prisão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Talvez vocês poderiam perguntar: professor Antônio, muitas pessoas já foram presas por praticar o trabalho escravo? Não, infelizmente não, somente uma. Eu estive em um evento, participando, e um juiz, ele apresentou os dados e mostrou que somente uma pessoa foi presa e depois foi liberada para pagar a pena de outras formas, com cestas básicas e etc, etc. Então, fazer cumprir esta lei também é um desafio, mas ela é importante, porque ela existe. Bom, os direitos humanos dos trabalhadores são violados de diferentes formas. Não vai dar para eu aprofundar muito aqui, mas eu mandei o meu livro para o Cacau de forma digital. Quem quiser compreender mais sobre o trabalho escravo, o livro eu disponibilizei de forma digital. Professor. A querida Antônio. Michele levantou a mãozinha, agora eu vi o Isso. É que o pessoal está pedindo se o senhor consegue projetar os slides em modo de exibição, que aparece aberto, sabe? Mas não aparece ele inteiro na tela. Melhorou? Se eu conseguir... Vê se melhorou. Não, para mim continua do mesmo jeito. Antônio, eu acho que precisa clicar lá embaixo, em lá compartilhar na listinha vermelha ali, ó. Sabe, aquele filete vermelho que tem na parte inferior da tela? Cacau, ele deve ter Oi. projetado a tela antes de abrir o slide, entendeu? Aí, normalmente, no Zoom é assim, aí ele compartilhou a tela, para ele deve estar projetado. Ah, entendi. É isso mesmo, para mim está. Será que você não consegue aí, Cacau, fazer isso para mim?
Ele tem que projetar diferente, já com a tela aberta. Ou Então, o que escolher que a ele tem tela... que fazer? Então, ou ele a tem tela que de sair do compartilhamento, Isso, aí ele compartilha abrindo já o slide, é isso. isso? É. Então, Porque ele vai Antônio... escolher a tela que ele vai projetar, né? Aí ele tem que escolher já a tela do slide aberto. Ah, entendi. Antônio, quando você clicou ali no compartilhar, naquele botãozinho verde, abriu Sim, uma janela, você viu que aparecia um monte de janela, né? sim. Você clica naquela que você quer que compartilhe, porque senão ele entende que você está compartilhando tudo que seu que está aberto. Então, Tá. você tem que descompartilhar, aí vai de novo lá no botãozinho verde e clica, antes de dar o OK para compartilhar, clica no PowerPoint. Vê lá se você consegue. Vou tentar aqui. Dá Tá. licença. Tá, agora, Cacau, eu vou clicar. O Stop Share não está aparecendo mais para mim, viu? Ó, perdão. Agora eu vou clicar no Share. Cliquei, Share screen. já cliquei. Isso. Agora abriram várias telas para mim. Isso. Agora você vai clicar, você vê se está marcado o PowerPoint, que é o que você quer mostrar. Sim, tá sim. Clica nela. Sim, já cliquei. E aí clica em compartilhar. Que é o Share, né? Isso. Mas clica nela já aberta, tá, Cacau? Senão vai acontecer a mesma coisa. Ah, isso mesmo. Parabéns para quem está falando. É a Thelma. Desculpe-me que eu não sei seu nome. Tem que clicar nela aberta, né? É a Tá, então vou professora fazer Thelma que está falando. novamente. Isso, Isso professor. mesmo. Vou abrir primeiro. Pronto. Agora eu minimizo ela e vou lá, não é? No Share Screen. Isso. Eu minimizei. Só que agora não aparece mais o Share Screen para mim, infelizmente. Espera aí. Não, ele está aberto para você. Ele está aberto para você. O Cacau, se ele te enviar, você compartilha para ele, talvez seja melhor. Foi o que eu pedi Tá. para ele, isso mesmo. Tá Você bom. consegue? Aí Então, talvez ele não, sim. aí ele não vai perder a imagem da tela, Tá. vai ficar até mais Espera aí, fácil. vamos ver aqui. Deixa eu já deixar no jeito aqui. Você estava qual? No artigo 3º, Antônio? Artigo 4º. 4º. Tá. Direitos humanos dos trabalhadores violados. Deixa eu já deixar aqui. Ok. Agora deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Aí você vai me dando toque, eu vou mexendo, tá? Foi? Oi, Cacau. Foi? Deu certo? Na Sim. verdade, Ok. para vocês foram, mas aqui não. Deixa-me ver aqui se eu entro novamente, então, Cacau. Você consegue me ouvir? Sim, sim. Estou te ouvindo. Mas eu não vejo vocês mais. Uai. Não sei o que aconteceu aqui. Sim, agora sim. Beleza. Apareceu? Tá. Vamos continuar. Então, agora vocês veem a imagem melhor, não vem? Sim, sim. Tá, então o artigo 4º eu já havia dito, né? Pode passar essa imagem, por favor. Pode passar, Cacau? Foi? Você pode passar o slide? Eu passei, não foi para vocês? Isso, agora sim. Ixi, isso espera aí que ele saiu da ordem. Não, Espera aí. Espera aí. Ixi. Está compartilhando, né? Isso, tá sim. Mais um. Mais um. Já.
Já foi mais um, artigo 149, não é esse? Pode ir mais um, por favor. Já tinha Tá. falado sobre isso. Ah, ok, ok. O Cacau tá igual antes agora. Tá mesmo. Para mim está aparecendo a tela cheia. Mas é aquilo que eu te falei, para compartilhamento, você não pode abrir a tela depois que compartilhou. Então, Mas, peraí. gente, se der para ver assim, vamos seguir assim. Peraí, deixa eu... Última Se for o tentativa, caso. então, vai. Peraí. Porque antes estava dando certo. Quando você Não, mas não estava... O problema é que não estava andando. O problema é que não estava indo os slides. Vamos ver se agora vai, então. Peraí. O Cacau, para mudar os slides agora no Zoom, dentro do Zoom, você entra na sua própria tela do Zoom e vai trocando eles embaixo. É só clicar, vai aparecer as setas embaixo. Não está aparecendo. Compartilhei. Compartilhei para vocês? Não. Apareceu? Sim, Pro para Antônio, mim não? apareceu. Para o Antônio, não? Não, para mim compartilha, mas a janelinha está ao lado, tudo bem? Estou vendo vocês. Tudo bem, a então ideia é essa. aí é o controle do seu, talvez. Aí. Não, mas se está bem para os demais, para mim está ótimo assim. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mudar aqui agora. Olha lá. Porque para mim não aparece botão nenhum, está aparecendo a tela inteira. Então, para mudar para o próximo slide, eu vou clicar aqui do lado direito da tela. Tenta com a seta. Eu tentei com a seta aquela hora, não foi. Mas vamos lá, então, Antônio. Pode dar continuidade. Mas não mudou a tela. Não está o flagelados do MT? No MT? Na verdade, é esse slide que eu preciso falar agora. Então, pode falar isso. Ok. Ah, tá. Desculpa. Não, tranquilo, está ótimo. Então, os direitos humanos dos trabalhadores, eles são violados de diferentes formas, tanto no contexto rural, quanto no contexto urbano. Por exemplo, no Mato Grosso, em 2020, no Mato Grosso, nós vemos um trabalhador deitado na rede. Esse trabalhador está com malária. Ele não tem nem acesso a médico, a nada, né? Essas fotos é de um fotógrafo que eu falo que é o nosso Sebastião Salgado, o nosso número 2. O Ripper, ele é uma pessoa maravilhosa, ele fotografa a degradação social e ambiental desde a década de 80, as imagens dele são maravilhosas, e ele me concedeu. Então, em 2022, já foi confirmado o resgate de 500 trabalhadoras e trabalhadores em situação análoga à escravidão. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que o conceito trabalho escravo que a mídia fala não existe legalmente. Trabalho escravo é uma forma popular, digamos assim, de falar. O conceito jurídico, nós falamos situação análoga à escravidão. Crianças são transportadas em carro de boi, adolescentes trabalham utilizando fertilizantes químicos descalços, sem os equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, botas, etc. Em 2021, foram resgatadas nessa condição análoga à escravidão, pasmem, 1.937 trabalhadores e trabalhadoras. O número é assustador. E a degradação desses trabalhadores ocorre além dessas formas que eu coloquei. Para vocês terem uma ideia, muitos tomam a água que os animais, o gado, toma. Muitos deles comem comidas horríveis. Você pode passar, Cacau? Você falou em gado, aí a gente precisa entender, né? O que o gado toma. Ó, eu estou dando a setinha, não está indo. Agora eu vou clicar. Também não foi. 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 Crianças trabalham em carvoaria como adultos, né? E aí eles têm problemas de saúde diversas, sobretudo nos pulmões, e aí ferindo toda a legislação, né? O ECA, a Constituição Federal, os direitos humanos. À direita, aí vocês olhando a imagem, é a comida dos trabalhadores na Amazônia brasileira. E aí essa comida ela está deteriorada. Lembrando que os ruralistas, escravagistas, não dão carne para eles comerem. No dia de folga deles,
eles têm que entrar na mata e caçar. Então, eles têm que trazer o animal para conseguir comer carne, é a única condição. E, às vezes, deteriorado. Então, realmente, é uma violação aos direitos humanos dessas pessoas escravizadas. Pode passar. Bom, o trabalho análogo à escravidão, num contexto rural, conforme eu... Professor Antônio, seu áudio ficou mudo. Pronto, alguém me deixou mudo, mas eu já cliquei, agora vocês me ouvem, ok? O trabalho escravo no contexto rural, ele acontece em diferentes situações. Para vocês terem uma ideia, só como assim, uma informação, muitos trabalhadores saem do seu local de origem, no Mato Grosso, e vão para Santa Catarina colher maçã, inclusive levando famílias, né, crianças, para esses trabalhos. Alguns saem do Mato Grosso e vão para o Paraguai. E lá eles trabalham, inclusive, em plantações de plantas psicotrópicas, ferindo a lei. Então, essa migração interna e ultrapassando fronteiras nacionais, ela ocorre sistematicamente em todo o Brasil. Normalmente, o trabalhador escravizado, ele é um imigrante que vem de outro país, ou ele é um migrante considerado um estrangeiro na própria terra. Ele vem do Codó do Maranhão para cortar cana em São Paulo. Então, ele não conhece essa realidade aqui. Para os escravagistas, é fundamental que esses trabalhadores não conheçam a realidade de onde eles vão trabalhar, que aí facilita a superexploração e a escravidão. Eu coloquei essa imagem aí do Jean-Baptiste Debré, Um Jantar Brasileiro, onde vocês veem claramente à esquerda a elite, né, comendo e dando os restos para as crianças, filhas das pessoas escravizadas. E os senhores ficam rompendo galas, né, os escravos despidos e nus. E como um legado, um triste legado dessa escravidão, que perdurou até 1888, hoje nós temos trabalhadoras domésticas e trabalhadores no Brasil escravizados. Tem muitas reportagens de pessoas escravizadas no trabalho doméstico há 30 anos em uma casa, 40 anos em uma casa, sem nunca ter estudado, sem nunca ter recebido um salário, sem nunca ter uma carteira registrada, simplesmente recebendo a comida, totalmente com seus direitos negados. Trabalho doméstico no Brasil tem cor, classe e gênero. Entre as 6 milhões de pessoas que executam tarefas de limpeza e manutenção na casa alheia, pasmem, 92% são mulheres. A maior parte, 63%, é negra. O número de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada e mais velhas vem aumentando no país. E quando os patrões vão registrar uma empregada doméstica, sobretudo mulher, elas preferem as brancas. Então, esse legado perverso da escravidão está muito presente, mais do que nós imaginamos, porque a escravidão teve uma capilaridade nacional e ela permanece até hoje. A escravidão no Brasil apenas modernizou, porque ela continua cada vez mais forte. Eu pesquisei escravidão na Europa, vi como acontece lá, pesquisei aqui, em várias regiões do Brasil, inclusive São Paulo, mas também em outras, e eu vejo que ela está mais presente do que nós imaginamos, infelizmente, com a violação dos direitos humanos dessas pessoas. Pode passar, Cacau, por favor. Aí os artigos 5º e 9º, né?
diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. O artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já o artigo 9 diz que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Dentre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal vigente de 88 proíbe as penas cruéis e garante ao cidadão preso um respeito à integridade física e moral. Então, isso está na lei. Não é questão do cidadão dizer eu sou a favor, eu sou contra, mas nós temos um arcabouço jurídico que garante, né, ao cidadão preso um respeito à integridade física e moral e que os seus direitos enquanto seres humanos não sejam jamais violados. Pode passar. Então, essa violação dos direitos humanos no sistema penitenciário brasileiro, vocês conhecem bem, né? Pela mídia, sobretudo, alguns já devem ter mais experiência até do que eu. Superlotação, péssimas condições de higiene, tortura e total despreparo dos agentes, promovida, mas não justificável, pela má administração, ambiente hostil e falta de segurança das estruturas prisionais. Falta de medicamentos, privação de banho de sol, violência física, violência nas visitas íntimas. Eu vou contar rapidamente que eu presenciei, porque eu fiz um projeto, eu coordenei um projeto de extensão dentro do presídio do curso de pedagogia, junto com alunos de vários cursos, inclusive de pedagogia, e eu trabalhava dentro do presídio nesse projeto de extensão universitária. Aliás, projeto de extensão universitária que atende à resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, né? Que estabelece as diretrizes para a extensão superior brasileira. Eu defendo muito o projeto de extensão. Eu acho que o aluno da graduação cresce muito com o projeto de extensão, né? Porque tem contato com a realidade. Então, lá eu presenciei, dentro do presídio, no estado do Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei sempre com o público masculino. Nós não chamamos de presos, chamamos de internos. Os internos, eu tinha em média 10, 12 internos, todos nus, totalmente nus, e sendo violentados com aquela arma que o agente de segurança fica, uma 12, uma espingarda muito grande, e com o cabo da arma eles batendo com muita força no peito e nas partes genitais desses internos. Ali é um exemplo triste da violação dos direitos humanos desses internos. Eles também não tinham óculos, muitos deles, para ler os livros que nós levávamos no projeto de extensão. Muitas vezes eu cheguei a emprestar os meus óculos pessoais para eles poderem ler durante a aula. Muitos não tinham remédios, tomavam 10, 12 comprimidos por dia, remédios diferentes, já estavam há 3 dias. Então, a violência ocorre de diferentes formas dentro do sistema penitenciário brasileiro. Eu poderia falar muito mais, mas é só para vocês terem uma ideia o que acontece dentro do sistema penitenciário. A mídia mostra muito pouco do que acontece. Pode passar, Cacau? Bom, esse projeto, eu gostaria de falar dele, que eu já é ligado ao exercício de cidadania, a dignidade resgatada dos internos. É um projeto virando a página pela leitura. Ele consistiu, para vocês terem uma ideia, um projeto de extensão, conforme eu havia dito, do curso de pedagogia, que nós levamos livros para os internos lerem. A cada livro lido, eles fariam um trabalho sobre os livros. Quem tinha o ensino médio, uma resenha descritiva, que é a resenha mais fácil. Quem tinha o ensino fundamental completo dos internos, iriam fazer um resumo do livro. Coisa de 30 linhas no máximo. E aí nós corrigíamos, eu e os alunos de pedagogia do projeto, os voluntários, e aí quem conseguisse a nota mínima 6, seria aprovado, digamos assim, e teria uma remissão de 3 dias de pena. E foi maravilhoso esse projeto, a dignidade dessas pessoas foram
eu posso dizer que foram resgatadas, porque eu tenho muitas fotos, mas tenho direito de imagem, então nós não podemos mostrar o rostinho deles, mas aí nós, dentro do presídio, esse projeto foi feito em parceria com a Defensoria Pública do Espírito Santo, junto com a FAESA, Centro Universitário, da qual eu trabalhei durante 4 anos e meio. Foi maravilhoso, porque quando terminou esse projeto, para vocês terem uma ideia, internos que as pessoas consideravam perigosos e etc., chorando como crianças, nos abraçando na despedida e dizendo, quando vocês vão voltar? Então, eles são seres humanos como nós. Eu acho que a única diferença é que eles erraram, e o que eles erraram, a lei diz que eles não podem mais viver em sociedade. E nós já cometemos muitos erros, vocês e eu. Só que os nossos erros, a lei diz que nós podemos continuar vivendo em sociedade. E eles já estão pagando um preço muito alto, né? Alô? Porque é não ter mais a liberdade. É um preço alto. Tá me ouvindo? E outra questão também é que não justifica, nada justifica violar os direitos humanos dessas pessoas. Pasmem, muitas delas, maioria absoluta, são afrodescendentes, jovens, e também muitos deles têm pouca escolaridade, estudaram muito pouco, e eles não têm ninguém por eles. Para vocês terem uma ideia também, muitos tinham já cumprido a pena e estavam há 1 ano e meio a mais, 2 anos ali, sem ninguém por eles, porque a justiça é lenta e eles não conseguem a liberdade. Pode passar, Cacau. Bem, essa dignidade resgatada dos internos, os livros, para vocês terem uma ideia que eles leram, foi O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, o 1984, Machado de Assis, e foi maravilhoso. Alguns falavam, nossa, eles não vão dar conta. Eles deram conta. Até de Mia Couto, o Fio das Miçangas, eles leram e adoraram. Então, realmente, a gente nunca pode subestimar as potencialidades dos internos. E eles têm muito a nos ensinar. Eu aprendi muito com eles. Aí vocês estão vendo os alunos da pedagogia, das ciências biológicas, de publicidade, propaganda e jornalismo, e eu dentro do presídio, né, lá no Espírito Santo. Foi maravilhoso. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, quem puder, participe de projeto de extensão, seja ele qual for, nos humaniza, e nós crescemos muito, intelectual e como seres humanos. Pode passar, Cacau. Bom, Antônio. o artigo 26, aí eu peço desculpas, mas eu vou ter que ler, porque eu acho ele muito importante, sobretudo para quem é da área da educação. Toda pessoa tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A educação técnico-profissional será generalizada. O acesso aos estudos superiores será igual para todos, em função dos méritos respectivos. A educação terá por objetivo o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. E terceiro, os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será dada aos seus filhos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está em consonância com
a Constituição Federal, no artigo 205, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nós não podemos esquecer jamais que essa educação holística, onde prepara o nosso aluno para ser cidadão, no sentido pleno da palavra, e também qualifica para o mercado de trabalho, ela está respaldada na lei. E, às vezes, a educação foca muito no trabalho, ensino técnico, do qual não sou contra, sou a favor, mas não podemos esquecer do artigo 205 e do artigo 26, né? Que também a cidadania ela tem que estar presente. E cidadania aí, se nós formos discutir, podemos até ter um espaço, talvez um dia para isso, qual é o conceito de cidadania que cada um tem. A Michele, querida, está levantando a mãozinha e eu já passo a palavra. Oi, professor, é para avisá-lo sobre o tempo. O Cacau disse que o senhor tem 5 minutos, ele não está conseguindo informar, tá bom? Ah, tá. Então, eu te agradeço. Agora eu vou acelerar, vou correr demais. E aí eu deixo os slides, Michele e Cacau, para vocês disponibilizarem para todos. Pode ser? Que aí Pode vocês ser. aí quem tiver interesse, olha com calma, vê o conteúdo, tá bom? Então agora Tá bom, eu vou muito acelerar obrigada. muito. Vai lá, querido Cacau. Bem, a violação dos direitos humanos na educação ocorre por falta de vagas, instituições sem acessibilidade para pessoas com deficiência, violência física, descumprimento do papel da escola perante a sociedade, a desvalorização dos profissionais da educação, baixos salários, salários aviltantes e as más condições de trabalho, né? Quem se importa com os professores de fato? Essa pergunta tem que ser feita. Eu vejo muitas pessoas criticando os professores, mas quem se sensibiliza com eles de verdade? Olha essa imagem, é uma escola do Maranhão. Veja, a violação dos direitos humanos das crianças e dos professores acontece aí, num ambiente desse. Ok? Pode passar, Cacau. Essa foto eu tirei lá no Rio Solimões, quando eu morei no meio da floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, à esquerda e à direita, as duas fotos, essa é uma escola do projeto Reescrevendo o Futuro. Eu andei uns 40 minutos naquelas canoas no Rio Solimões para chegar nessa escola, e eles já estavam 1 mês e meio sem aula. Sabe por quê? Porque o prefeito, ele que coloca o combustível na canoa para conseguir chegar na escola, e ele não estava mais colocando. Então, os alunos ficaram sem aula. E aí, a maioria desses alunos não tem certidão de nascimento. Vejam, e eles não tinham menor ideia quem era o governante no Brasil na época. Isso foi em 2010. Então, a violação dos direitos humanos estão aí. Abaixo, vocês veem crianças do Amazonas, que tem uma outra forma de ser, muito diferente, muito peculiar das crianças do meio urbano, e à direita, as cidades flutuantes. Tem posto de combustível, tem restaurantes, tem prostíbulos. Dentro do Rio Solimões tem uma outra cidade. Então, da cidade da terra, você enxerga e você vê a cidade no Rio Solimões. Chama-se cidade flutuante. É o Brasil profundo, das gentes escondidas, não é? Pode passar, Cacau. Bom, essas pessoas da nossa floresta amazônica, eles têm muitos saberes, é a ecologia de saberes. Para você conseguir, por exemplo, retirar o açaí, como vocês estão vendo aí, é extremamente complexo. Os ribeirinhos têm saberes que a ciência desclassificou, os seringueiros, as benzedeiras, as parteiras, a ciência colocou como algo que não é científico, que não tem valor. A ciência oficial, como dizia a Vânia Bambirra, né?
Pode passar. Bom, na escola nós presenciamos racismo, discriminação e preconceito. Só para vocês terem uma ideia, nesse livrinho que eu sugiro vocês lerem, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, da Eliane Cavaleiro, da editora Contexto 2017, olha que fala interessante. Ela disse à professora que chamava 2 de seus alunos negros de, abre aspas, filhote de São Benedito, porque eles eram um cão em forma de gente. Eles atormentaram o ano inteiro. A ideologia, ao promover estereótipo, leva o estereotipado a internalizar sua imagem negativa, idealizada com o objetivo de inferiorizá-lo e oprimi-lo. Então, os direitos humanos dos alunos, nesse livrinho, foi uma pesquisa que ela fez por muitos anos, né, de doutorado, e resultou no livro, vai mostrando, inclusive, no cabelo de alguns alunos Arcani Calon e etc. Pode passar, Cacau? Bom, a Declaração de Estocolmo vai falar sobre direitos humanos e meio ambiente, que nós temos o direito a um ambiente limpo, né? Todos têm direito ao meio ambiente, diz a Constituição Federal, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, os direitos humanos abrangem a famosa sigla DESCA, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E direitos humanos só é possível em Estado democrático de direito. Sem democracia não há direitos humanos. Em regimes totalitários, neofascistas, neonazistas, não tem condição de haver direitos humanos. Eles são violados o tempo todo. Então, se as pessoas conhecessem mais os direitos humanos, jamais defenderia regimes totalitários. Direitos humanos não é para bandidos, direitos humanos é para todos. E essa história de bandido bom, bandido morto, viola os direitos humanos, porque os direitos humanos é a favor da vida, a vida em plenitude. Pode passar, Cacau. Quando estiver finalizando, me avisa, por favor. E a violação dos direitos humanos ambientais acontece com desmatamento. Por exemplo, durante a gestão Bolsonaro, aumentou 79% em comparação com os 3 anos anteriores, nas áreas que deveriam ser protegidas na Amazônia, nas unidades de conservação e terras indígenas. A análise foi feita por especialistas do Instituto Socioambiental e obtida com exclusividade pelo G1. Aí está a fonte. Então, o governo atual, ele viola os direitos humanos de diferentes formas. A questão do desmatamento, a questão das queimadas, elas aumentaram de forma assustadora, e em outras questões, como nas terras indígenas. Pode passar, Cacau? As mineradoras degradam o meio ambiente em terras indígenas, sobretudo com as populações isoladas. A situação é especialmente preocupante para 21 grupos isolados, cujas terras concentram 97% de todos os pedidos de mineração, e a terra Yanomami, que protege 7 grupos isolados na fronteira com a Venezuela, é a mais afetada. Pode passar. A violação dos direitos humanos também acontece no Espírito Santo. Em plena pandemia, eu tive que arrecadar alimentos com amigos, levei em Aracruz, no norte do Espírito Santo, entreguei para as populações indígenas para amenizar, atenuar a fome que eles estavam vivendo, sem contar a questão da cultura. Muitos desses indígenas já não estão mais utilizando as ervas, porque não tem mais a mata, então estão comprando remédios em farmácias como os não indígenas. Pode passar. Bom, o artigo 17 diz: toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E aí a questão agrária mostra um índice de Gini, entre outras coisas, ele mede também a concentração da estrutura fundiária. Então, vocês vejam
que é importante essa questão da estrutura agrária. Eu já estou finalizando. Para vocês também pensarem um pouco, e quando fala de reforma agrária, a terra tem que cumprir a função social, está na Constituição Federal. Se ela não cumpre, ela tem que ser destinada à reforma agrária, está na lei, ok? Pode passar, já estou finalizando. Público e privado, direito à informação e direito à intimidade, também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. As grandes empresas, agora, cada vez mais, têm os nossos dados, né? E utilizam esses dados de forma arbitrária, sem pagar nada por isso, sem o nosso consentimento. Os nossos direitos humanos estão sendo violados. Isso o artigo 12 mostra claramente. Pode passar. E o artigo 14 também vai dizer sobre que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, nós temos a informação que em 2021, segundo a ONU, havia 281 milhões de imigrantes internacionais, e o número de povos refugiados reconhecidos anualmente no Brasil saiu de 86 em 2011 para 26.500 em 2020. Pasmem, o número é assustador. Pode passar. E a imigração não é problema, e sim solução. Eu participei de uma tese, de uma banca de doutorado na PUC São Paulo, e aí mostra sobre a doutoranda defendeu a tese sobre uma escola onde o alto número de imigrantes ali no Brás, de alunos imigrantes, eles sofrem bullying, preconceito, e como os professores ainda não estão preparados, e o currículo não atende essa realidade. Então, os imigrantes estão dentro da escola, os imigrantes venezuelanos, africanos, afegãos, eles estão em diferentes espaços, e nós temos muito a aprender com eles, não dá para falar aqui agora, mas é fundamental. E caminhando para o final, pode passar, Cacau. Eu deixo uma pergunta. Qual a relação entre direitos humanos e cidadania? Eu coloquei, vamos pensar um pouco, né? Coloquei aí o Pensador de Rodin, e à direita a Marcha dos Imigrantes. Imigrantes unidos jamais serão vencidos. Então, a gente pode pensar um pouco, hoje ou em outro momento, sobre a relação entre esses dois conceitos. Pode passar, Cacau. Aí tem a bibliografia, que vocês podem olhar com calma. Indo para o último slide, pode passar. Finalizando, a gratidão é a memória do coração, como diz Antístenes, né? E eu fico muito feliz, mais uma vez, de poder falar para vocês brevemente sobre um tema tão significativo, onde os direitos humanos são violados sistematicamente por empresários, pelos governantes e até por pessoas da sociedade civil. Muito obrigado e perdão por me alongar. Gratidão. Opa, meu querido! Parabéns, parabéns, que maravilha poder te ouvir e acompanhar, conhecedor que eu sou do seu trabalho, da sua luta, das suas pesquisas, né? De como você, um batalhador, te acompanhei nesses 20 anos, né? Em todas essas suas aventuras. Que trabalho lindo esse Virando a Página da Leitura, pela Leitura, hein, Antônio? Esse eu não conhecia, hein? Que coisa linda, que maravilha, rapaz. E você vê, e a discussão sobre segurança pública nunca passa por isso, né, Antônio? Não esquece, né? O encarcerado é um a menos, né? Enfim, ressocialização, NECAS, né? Que maravilha de projeto. E a sugestão do livro da Eliane Carneiro, também muito interessante, vou comprar. Acabando aqui a live, eu já vou fazer a compra do livro, porque eu trabalho com uma disciplina no curso de pedagogia que se chama Corpo, Movimento e Psicomotricidade. Então, a gente olha para o corpo a partir da cultura, né? A partir das questões que a cultura nos coloca.
E vai ser incrível, certamente, trabalhar com esse texto, né? Oi, Michele. Ô, Cacau, tinha ele na biblioteca virtual, não sei se tiraram. Ah, é? É, Ah, que legal. depois dá uma olhada lá. Sim. Não, mas a biblioteca virtual é o que ficou, né? É, Ah, mas eu não gosto daquele esquema lá. Eu acho ruim. Não, é horrível. Enfim, cá entre nós só. eu vou lá para você disponibilizar no plano de ensino que aí os alunos conseguem ter acesso. Mas eu prefiro escanear, transformar em PDF e aí eles vão ter acesso mesmo, que aí eu mando no zap deles. Legal. Michele, Cacau, você quer fazer considerações? o pessoal está te cobrando a lista aqui no chat, Ah, só estou te avisando Silda, para você não ser linchado depois. tá, mas sabe o que aconteceu? Quando eu fiz o compartilhamento, eu não conseguia mais sair do compartilhamento. Eu fiquei e eu não sabia se eu estava com o microfone mutado ou não, ó, nem estava. Então eu fiquei sem saber. Eu falei, meu Deus, agora eu não consigo fazer mais nada, porque eu não saio daqui. Nossa, então deixa eu ir lá, peraí. A gente fica sem usar a ferramenta e acaba esquecendo, né, algumas funcionalidades. Sim, Felizmente, voltamos porque totalmente à presencialidade, né? agora a gente não usa mais, né? Sim. É. Então, realmente, peraí, deixa eu. Eu quero fazer uma consideração, eu Vai lá. vou fazer uma referência a uma fala acho que foi a Carolina ou a Lívia, deixa eu retomar aqui, do chat, que eu acho que é importante nossos alunos, né, os nossos ouvintes aqui participarem dessa atividade. E ela faz uma referência, me desculpa se eu errei o nome, não sei agora se é Lívia, Caroline, mas estava se manifestando bastante aqui no chat, fazendo a referência dos direitos humanos, né? Essa menção de que a gente tem da Constituição que traz a igualdade de direitos, mas a menção de que nós, mulheres, já vivemos numa situação de desigualdade, né? Faz menção à Lei Maria da Penha. Então, se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, professor Antônio, acho que foi uma das questões que foram colocadas aqui no chat. E também houve um comentário de uma das alunas, alunas é ótimo, né? Eu falo como se fossem meus alunos, desculpem. Aqui a gente tem alunos, ex-alunos, né? Colegas de profissão. Foi a Caroline que falou sobre a menção dos direitos das mulheres, né? Me corrigindo. Também fizeram menção aqui no chat, deixa eu tentar recuperar aqui o comentário. Esse sim foi da Lívia, que eu fiquei bastante impactada. Ela fala assim, minha mãe veio da Bahia adolescente, trabalhou numa casa durante 20 anos, nunca foi registrada, ela é negra. A dona da casa falava que era como filha, mas não a tratava como, pois ela trabalhava e não era remunerada sobre isso. Por isso, né, na verdade. E isso também é uma realidade muito recorrente no nosso país, né, professor? Mulheres em condição de trabalho doméstico não serem remuneradas, né? Se você puder falar também um pouco mais sobre isso, que foram um dos questionamentos que apareceram aqui para a gente. E caso tenham dúvidas, queiram colocar aqui, professor, por favor, se coloquem, que aí a gente faz as leituras. Eu quero agradecer novamente a fala do professor Antônio, né, como os alunos estão colocando aqui no chat, não sei se o senhor está conseguindo acompanhar, mas agradecendo a excelente aula, agradecendo a apresentação, o compartilhamento, o aprendizado, parabenizando pelo seu trabalho, professor. É isso. Abro a palavra para você. E muito obrigado, querida Michele. Bom, no começo eu falei que ia ser uma conversa, né? Uma troca de ideias aqui, e que não tem saberes diferentes apenas. Então, eu estou compartilhando algumas coisas que eu vivi, que eu li e que eu ouvi, né? E que eu vi também, né? Para vocês terem uma ideia, que eu vi na floresta amazônica, eu vi crianças brincando no esgoto, né? Isso é uma violação dos direitos humanos. Descalças, dentro do esgoto. Eu vi crianças, urubus e cães disputando restos de alimentos.
Eu ia fotografar, mas falaram, melhor não. Porque também, quando você vai fazer pesquisa de campo, dependendo do terreno que você está pisando, isso é um toque amigo para as pessoas mais novas, que ainda não têm muita experiência. Tem que ter muito cuidado aonde está pisando, sobretudo na floresta amazônica. Como eu vivi lá um tempo razoável, eu acabei conhecendo melhor. Então, o que eu vou falar sobre a questão das mulheres, primeiro, os direitos humanos. Eu achei a pergunta maravilhosa. Os direitos humanos, eles colocam, conforme eu havia dito, só para a gente relembrar, em pé de igualdade todos os seres humanos, independente da orientação sexual, independente da pele, independente do sexo, do gênero. Os direitos humanos são iguais para todos, todos. A gente vê setores da mídia aí, sobretudo alguns apresentadores, televisão, rádio, distorcendo os direitos humanos. E o senso comum, as pessoas que não estudaram e etc., acabam repetindo esse discurso. Então, as mulheres possuem os mesmos direitos que os homens. Isso legalmente falando. Tá? Está na lei. Agora, tem a Lei Maria da Penha também que vem corroborar nesse sentido. Aliás, eu conheci a filha da Maria da Penha, conversei com ela, que a Maria da Penha não pôde ir, que ela foi agraciada com o Prêmio de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e como ela dizendo, como ainda tem que caminhar nesse sentido. Mas eu acredito, isso é pessoal, tá? Acredito, olhando assim a história, que já avançamos no sentido do direito das mulheres. Já houve avanço. Antigamente que eu digo a coisa de antes da Constituição de 88, as mulheres não tinham, na prática, direito algum, mesmo já havendo os direitos humanos. Então, já houve um avanço. E esse avanço se dá, sobretudo, pela luta das próprias mulheres. Foram elas que reivindicaram o direito a ter direitos, sobretudo. E eu acho que elas devem continuar nesse ritmo, mas o direito das mulheres e as conquistas que elas conseguirem, ainda deverão conseguir, a questão feminina não é só feminina. Ela passa também pelo masculino. Porque a violência que elas sofrem, vamos falar primeiro aí de gênero, sobretudo, é masculina. As mulheres recebem menos que os homens em muitas profissões. E alguém fica com essa porção que não é paga, que são os empresários, quem paga. Aí perde a mulher enquanto trabalhadora e perde toda a família, porque esse ganho não vem para casa. Então, essa luta é de todos nós. Quando vai se discutir hoje gênero, tem que chamar as mulheres, tem que chamar os homens, tem que chamar pessoas de orientações sexuais, o público LGBTQIA+, tem que chamar todos, porque essa questão ela é complexa, igual diz o Edgar Morin, ela é tecida em conjunto, ela não passa por um segmento, assim como a questão afro. Né? Eu sempre gosto de ver as coisas interdisciplinar, igual está acontecendo aqui. Aqui nós temos uma pessoa da educação física, temos outra pessoa da pedagogia, um pouquinho da história da sociologia e da pedagogia, os alunos também dão diferentes olhares, assim, esses olhares são extremamente positivos para nós vermos essa questão. Então, os direitos humanos é uma bandeira de luta para as mulheres e que cada vez mais, eu acho que tem que ser invocado. As mulheres precisam conhecer mais os direitos humanos e trazer isso como uma ferramenta importante para avançar nessa luta. Sobre as empregadas domésticas, né, sem remuneração. Nossa, cada vez mais o Ministério Público do Trabalho tem contato com várias pessoas do MPT, nós lá do CAMI temos. Até sábado passado eu estava no evento de direitos humanos que eu organizei e tinha uma doutora do MPT, uma defensora, uma pessoa procuradora do trabalho conosco, e aí a gente percebe claramente como o Ministério Público do Trabalho está descortinando, descobrindo casos de mulheres negras, todas até agora foram descobertas negras, como empregadas domésticas, há 30, 40 anos no Rio de Janeiro. Depois eu posso passar para quem se interessar.
eu tenho todos os links, a reportagem completa, também colocando na internet, vocês vão encontrar, sem ter absolutamente nenhum direito. E ainda os patrões dizem, não, mas ela era da família. Era da família. E aí, o que acontece com esse? Ela era da família. Ela não tinha absolutamente nenhum direito. Ela viveu 40 anos ali na mesma casa, hoje idosa, hoje analfabeta, hoje sem família, porque perdeu o vínculo familiar totalmente, e acontece algo que vocês devem conhecer, eu mesmo presenciei isso. Pega a mocinha novinha, uma família vai lá e busca, num determinado local, e traz e diz que vai dar escola, vai cuidar, vai alimentar, e a família permite. E quando traz, ali não tem escola, a alimentação é precária, vai ficar sendo da família, mas sem nenhum direito. E ali passam-se décadas e elas permanecem. Ainda bem que agora está sendo cada vez mais denunciado e cada vez mais esses escravagistas, esses patrões, eles têm que arcar com todos esses direitos. Eu acho que já foi um avanço e nós temos que avançar muito mais, porque esses casos acontecem muito no privado, então ele é mais difícil de ser descoberto. E essas pessoas também não têm consciência clara de que os seus direitos humanos estão sendo violados, de que eles têm direitos trabalhistas. Então, a educação é uma ferramenta fundamental. O que nós estamos fazendo aqui, eu faço com muito carinho, com muito prazer, sem nenhum prolabore, porque eu acho que nós temos que lutar por uma sociedade mais humana, onde a pessoa viva com dignidade. Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre, já dizia Albert Camus. Então, a gente tem que pensar em uma sociedade onde nós temos que trabalhar para viver, mas viver de forma digna, de forma plena, seja ele qual for o trabalho. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar sobre essas duas questões. Legal, Antônio, muito bom. Puxa vida, que conversa boa. E o envolvimento tão bom aqui também de quem está participando e comentando. Muito bom, Antônio. Michele, você tem alguma pergunta que você queira fazer para o Antônio, algum comentário? Eu não sei se vai ter que fazer, Diga. Está aqui no chat. Dá tempo? Diga lá. Dá. A gente faz isso como último, então. Tá, Edivan está colocando assim, a partir do conceito de necropolítica de Attila Mbembe, gostaria que o professor Antônio falasse como os direitos sociais foram subtraídos durante a pandemia na atual conjuntura política brasileira. Perfeito. Daria para uma discussão uma manhã toda, né? Mas se já puder fazer uma síntese. Uma forma mais enxuta, né? Para ficar com gostinho de quero mais, né? Eu sempre digo que é bom deixar um gostinho de quero mais. Antônio, só para contextualizar, o Edivan é aluno nosso aqui da Cruzeiro do Sul. Ele foi formado na primeira turma aqui, de 1998. Então, um professor que já esteve no governo, na rede estadual, agora ele tem 2 cargos na Prefeitura de São Paulo, e tem mestrado na área de Ciências Humanas. O Edivan, na época que eu estava na Anchieta, em Jundiaí, Antônio, eu tinha um grupo de pesquisa lá, e o Edivan saía daqui da Zona Leste de São Paulo para ir participar desse grupo de pesquisa em Jundiaí. Então, assim, é uma pessoa da maior qualidade, e parte sair também do Peterson, né? O Edivan e o Peterson acabaram também se encontrando na vida e são parceiros. Edivan, né? Parabéns pela pergunta e pela dedicação nessa luta. Eu acho que para você chegar, Edivan, não conheço, mas pelo que o professor Cacau falou, para você chegar até onde você chegou, foi com muita teimosia e, por que não dizer, um cochilo da burguesia, né? Parabéns por você chegar, estar aqui conosco e ter essa titulação, né? Não é fácil, não. Não é, não. Você tem que furar o sistema para chegar. Parabéns.
Bom, a pandemia, se nós formos ver, foi algo inesperado realmente. Eu posso dizer que foi inesperado, né? A gente sabe que agora nós estamos entrando numa nova era, a era do vírus. Os biólogos dizem isso, os médicos, é uma nova era. Agora já entramos na era do vírus. Então, a pandemia foi o start dessa nova era. E nós vamos conviver cada vez mais com novos vírus agora. Isso devido, sobretudo, à violação dos direitos humanos ambientais. E aí, o que acontece é que cada governante lidou de uma forma com a pandemia, cada país de uma forma. O Brasil, sobretudo, o meu olhar sobre essa questão, e o de vocês também, vocês atravessaram a pandemia, vocês perceberam, eu acredito que, sistematicamente, os nossos direitos humanos foram violados, no macro e no micro, na pandemia. Milhares e milhões de pessoas entraram na linha da pobreza absoluta, devido à pandemia. Essas pessoas entraram também na insegurança alimentar e na fome. Hoje, nós temos mais de 35 milhões nessa condição, no pós-pandemia e durante a pandemia. Lembrando que a pandemia não acabou, mas o pico da pandemia, 2020. Nós percebemos também que a educação, o direito à educação, conforme o artigo 205 da Constituição Federal, dever do Estado, sobretudo, e da família, ela também não aconteceu. Milhares de pessoas ficaram sem acesso à educação, sobretudo à educação remota. É uma falácia, na minha percepção, conhecendo um pouco do Brasil que eu conheço e dos locais que eu já morei no Brasil, que essas pessoas, de forma remota, elas aprenderam. Não. Tinham famílias que eu presenciei que tinham um celular com pouquíssimos créditos para a internet, onde tinham 6, 7 pessoas que tinham que ter acesso a assistir às aulas. Então, foi para inglês ver, para uma grande maioria, sobretudo as populações empobrecidas. Então, direito à educação foi violado. Direito à segurança alimentar, durante a pandemia, foi violado. O direito à saúde foi violado. Nós temos ainda um presidente que ele satirizou as vítimas da pandemia. Isso não precisa nem pesquisar muito, basta colocar na internet que vocês veem fontes fidedignas mostrando o presidente da República, Jair Bolsonaro, satirizando as vítimas da pandemia, chamando de gripezinha, se recusando a comprar vacina, porque dizendo que quem ia tomar vacina ia virar jacaré. Infelizmente, nós brasileiros ficamos à deriva. Cada um nos salve-se quem puder. E esse número de mortos, quase 700 mil, a metade, no mínimo, poderia ter sido evitado se nós tivéssemos uma política que atendesse à Constituição Federal, que atendesse aos direitos humanos, que atendesse a todo um arcabouço, além desses dois, que prioriza a vida, que prioriza a saúde, que vê o ser humano como prioridade. Então, essa necropolítica, pensando também no miúdo, no pequeno, o sofrimento se deu de uma intensidade, ainda está se dando, sobretudo com as pessoas que sobreviveram à Covid, que talvez os meios de comunicação não estão mostrando. E as pessoas estão literalmente passando fome. Eu mesmo distribuo cestas básicas até hoje. Lá no CAMI, nós distribuímos, mas foi muita cesta básica durante a pandemia. Os imigrantes estavam morrendo de fome, sem trabalho, sem educação, tentando viver na economia informal, mas nem isso estava acontecendo, e recorrendo ao que era possível. Ainda bem que muitas pessoas do Brasil ainda se solidarizam uns com os outros e dividem o pouco que têm, porque a depender do nosso governante
Bolsonaro, eu acredito que muito mais pessoas teriam morrido. E espero que o próximo ano, independente de quem vença as eleições, não viole os direitos humanos, obedeça a Constituição Federal. E nós, enquanto cidadãos, temos que exercitar a cidadania, valorizar a democracia e lutar para que todos, inclusive os presidiários, os ciganos, os ribeirinhos, os sem terra, os sem teto, as pessoas em situação de rua, o que Marx chamou de párias da sociedade, sejam vistos como seres humanos iguais a nós, que são sujeitos de direitos. Eles são sujeitos de direitos constitucionalmente falando, a Carta Magna diz isso, e que nós consigamos vê-los assim. Olhar o outro que é diferente de mim, exercitar a empatia, mas ainda além, exercitar a alteridade, aprender com o outro que é diferente de mim, diferente na religião. Às vezes eu posso ser católico ou evangélico, ele é do candomblé ou outra religião, aprender com outro que tem uma orientação sexual diferente de mim, que tem a cor da pele diferente de mim. Esse exercício, ele é cotidiano. E uma educação libertadora freiriana é fundamental para nós avançarmos juntos. Acho que é um pouco isso que eu queria falar. Legal, Antônio. Ó, maravilhoso. Obrigado. Que manhã de sábado incrível. Nós tivemos aqui a presença de mais de 100 pessoas, ultrapassamos a barreira dos 100. Muito legal, muito bom. E um prazer estar aqui com você e agradecer mesmo essa tua dedicação, seu despojamento aí de num sábado pela manhã estar aqui com a gente, contribuir para a formação dos nossos futuros professores e professores que já estão atuando na rede, que estão aqui participando também do nosso projeto, das nossas lives. Então, agradeço muito a você e continuamos firmes na luta por um Brasil digno, né? Que seja digno para todas as pessoas, né? Para toda a população. Então, uma alegria estar com você aqui, dividir esse sábado contigo e que você siga firme aí no teu caminho, como um grande pesquisador que é, um grande professor. Então, agradeço de coração mesmo a tua ação com a gente. Muito obrigado. Michele? Também quero agradecer, professor. Eu tinha outras perguntas para fazer, coisas que eu queria entender a viabilidade, mas eu vou depois mandar para você pela indicação do seu contato, tá bom? Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui conosco nessa manhã, também estão colocando vários comentários aqui em agradecimento à sua fala, né? Parabenizando os seus trabalhos, as suas atividades, né? Os seus projetos. Estão se posicionando em relação à sua fala também, com alguns comentários, não vai dar para a gente ler todos, mas eu quero reforçar, né, para quem está participando pela primeira vez, ou está voltando, que esse grupo de estudos é uma iniciativa do professor Cacau, né, que me convidou Thelma, né, e que a gente tem essa preocupação de realizar essas discussões, de ampliar a nossa visão em relação às questões que nos inquietam, que nos mobilizam, né, que a gente às vezes não consegue dar conta, né, como educador, como coordenador de curso, né, então essas inquietações que nos mobilizam, que faz com que a gente acorde no sábado de manhã, como o Cacau diz, né, para discutir, para aprender. Então é sempre bom ouvir e aprender, e a sua experiência trouxe com certeza um aprendizado enriquecido para todos nós. Muito obrigada, professor Antônio, e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e participaram, se colocaram aqui no chat, né? Desculpa, não dá tempo de falar de todo mundo aqui, nem todas as perguntas ou comentários, mas agradecer a todos por estarem com a gente hoje. Valeu, querida. Antônio, Cacau, então é isso. eu quero Então, só
dar uma Diga. palavrinha final, agradecer mais uma vez essa oportunidade de dialogar. Quero deixar claro que eu não tenho razão, o que eu falei, a razão não tem dono, é apenas um ponto de vista meu. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, cada um tem o seu olhar, e cada um fala a partir de onde seus pés pisam. Por onde eu pisei e andei, esse é o meu olhar. Espero, de alguma forma, ter contribuído para a reflexão e parabéns para vocês, queridos alunos. Sem os conhecê-los, já sei que são queridos, porque estão lutando pelo conhecimento. E sobre os direitos humanos, eu gostaria de lembrar o que Mário Quintana nos fala, né? Se as coisas são Fui eu que caí. inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Então, nós temos que tentar alcançar as estrelas sem tirarmos os pés do chão. E nessa luta permanente, que é uma luta cotidiana, 1 mais 1 tem que dar mais do que 2. E nós juntos, acredito que vamos avançar ainda mais para que os direitos humanos sejam valorizados, respeitados. E lembrando, para todos e todas e todes, sem exceção. Muito obrigado e espero vê-los no futuro próximo, nessas andanças da vida. Gratidão. Legal, Antônio. Para fechar, vamos tentar fazer aquela foto. Só que o chat abriu para mim aqui do lado e eu não consigo... Ah, consegui fechar. Agora eu preciso ver, eu não lembro mais como é que eu faço aparecer todo mundo aqui para mim. Eu queria que todo mundo ligasse a câmera aí, quem puder, para a gente fazer uma foto aí com todo mundo, para eu botar lá no Instagram. Cacau, na parte Aí. de cima da tela aparece assim, visualizar, aí aparece galeria, orador, entrar em... Não está aparecendo isso para mim, é que eu cliquei aqui, eu mexi em umas coisas aqui e eu não estou conseguindo voltar. Você consegue tirar foto, dar um print, Michele? Eu acho que eu consigo, mas eu não consigo de todos, que para mim aparece só uma parte e eu tenho que tirar mais de uma foto, pode ser? Nós estamos em 77 agora. Sim, o que consegui. Olha aqui, já apareceu aqui. A Irani, a Ligiane, Analice, Matheus, Caroline, Vanessa. Eu estou vendo só essas por enquanto. Eu não estou conseguindo ver, então. Eu não sei onde que eu mexo aqui agora. Tudo bem, eu só vou te mandar quatro fotos, que parece para Tá mim bom. 4 telas. Tá jóia. Então, mande que eu vou pôr lá no Cacau Vaz 50, lá no Instagram. Tá. Só um segundo, hein, minha gente? Mas a hora que você for, você avisa para a gente caprichar aqui. Ah, tinha que avisar? Já foi. Já foi? Uma já. Vou para a próxima. Volto lá de novo, tá bom? Sorriam. Oi? Oi, tem mais. Tem o pessoal que está com a câmera ainda fechada, mas eu vou tirar mesmo assim e vou te mandar, tá bom? Das últimas telas. Acho que agora foi. Tá. Vou tirar de novo da primeira, que todo mundo abriu a câmera, tá bom? Sorria, Cacau. Tá. Oi? Deixa eu ver. Oi. Pronto, Cacau, te mandei. Tá ótimo. Muito bem, gente. Muito obrigado por tudo. Foi muito legal, foi muito bom. Obrigado a todos, todas as pessoas que vieram aqui com a gente nessa manhã. E que tenham aí um bom final de semana. E daqui um mês estamos de volta. Ok? Começo de outubro aí, com uma nova live. Então, abraços a todos. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, Ricardo. Falou, Valeu, professor. Antônio. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Bons estudos. Ligiane, Adelaide, Rosana, Rafaela. Professor, fala o seu Instagram, professor. É Cacau Vaz 50.
Fechou. Beleza. Falou, Andrei. Edrei. Eu gostaria de saber o do Antônio também, por favor. Oi, Antônio. Qual é o seu Instagram? É prof.Antônio Alves. Está lá na exibição do slide, no primeiro slide. Você passa para eles, Cacau? Tá bom, Ah, então, eu muito encaminho obrigada. para eles os slides, sim. É que vou eu acabei encaminhar não pra eles. conseguindo tirar print desse primeiro. Tá bom. Mas Cacau vai mandar para Tá. vocês. Tá bom, Eu então, vou mandar obrigada. para o e-mail, eu vou mandar, antes do certificado, eu vou mandar os slides e vou mandar o livro que o professor Antônio me mandou, que foi o último livro que ele escreveu, que é da sua pesquisa de pós-doc, né? De pós-doutorado, né, Antônio? Não, é do doutorado. Ah, é do doutorado. Tá, esse aí, ó. Ele me mandou o livro em PDF e eu vou mandar para vocês todos. Obrigado, professor. Valeu, gente. Valeu. Abraços, então. Bom final Tchau, de semana Cacau, para todo querido. mundo. Tchau, gente. Vou Até a fechar. próxima. Valeu, Antônio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.